Você já assistiu Velozes e Furiosos? Olha, eu sempre gostei muito de toda a história. Os carros, as cenas de ação, toda aquela emoção envolvida, eu achava muito louco. Mas sabe o que mais me chamava a atenção? Era a fidelidade que eles tinham com a família. Dinheiro vem e vai, a gente sabe disso. A coisa mais importante na vida vão ser sempre as pessoas que estão aqui. Aqui e agora. Eu sempre achei isso incrível, eu sempre quis fazer parte daquela família. Imagina lá, eu correndo com eles. Hoje eu vou te mostrar que além da sua família tradicional, você também faz parte de uma outra família muito grande. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar que família é essa. Semana passada estudamos o capítulo 1 de Hebreus, que traz a imagem de Jesus como sendo o próprio Deus. E essa semana a gente vai estudar o capítulo 2, que traz uma imagem de Jesus como humano, assim como eu e você. A gente vê aqui um contraste muito grande entre Hebreus capítulo 1 e Hebreus capítulo 2. Em Hebreus, no capítulo 1, é dito que Jesus é o maior de todos os anjos, mas no capítulo 2 a gente vê a imagem de um Jesus que estava numa posição inferior à dos anjos. E aí? Você que assistiu a lição da semana passada, você deve lembrar que a gente falou que Jesus é 100% Deus, sim. Você lembra? Inclusive, se você assistiu semana passada, comenta aqui assistir, porque eu quero saber. Se você não assistiu, corre lá para você entender melhor o que eu vou falar aqui, ok? Vai! A lição dessa semana nos apresenta um Jesus humano, um Jesus consciente da nossa realidade. Esse é um dos mistérios de Jesus, porque ao mesmo tempo que a Bíblia apresenta Jesus como sendo totalmente Deus, ela também o apresenta como sendo totalmente humano. Sim, ele era 100% Deus e 100% homem. A Bíblia ainda fala que ele tinha emoções, ele tinha uma mente humana, ele tinha necessidades humanas e ele até mesmo morreu. Isso deixa muito claro que ele era humano e por isso em Hebreus ele aparece como sendo o nosso irmão. Isso é muito importante por 3 motivos. Primeiro, porque Jesus ele tinha que vencer o pecado sendo homem. Nos tempos dos hebreus, as leis diziam que se você tivesse uma dívida e você não pudesse pagar por ela, as pessoas a quem você devia, elas tinham o direito de te escravizar ou então de tomar todas as suas posses. Caso isso acontecesse, só havia 2 formas de você recuperar a sua liberdade. Ou no ano jubileu, que acontecia a cada 50 anos, ou se o seu parente mais próximo pagasse a sua dívida. Geralmente esse parente era o irmão. Jesus veio ser o nosso irmão, o nosso libertador, para nos tirar da escravidão do pecado, com uma dívida que a gente não poderia pagar. Nós somos descendentes de Adão, somos pecadores por natureza, herdeiros do pecado, nós nascemos condenados à morte pela nossa infidelidade a Deus. Mas Jesus veio para se tornar um novo Adão, para que por meio da sua fidelidade nós pudéssemos restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Se Jesus fosse apenas Deus, Satanás poderia inclusive dizer que Jesus morreu sem pecar porque ele tinha os superpoderes que o fortaleceram na sua luta. Mas Satanás não pode acusá-lo disso, porque Jesus foi 100% humano e ainda assim resistiu ao pecado. Isso nos leva ao segundo fato importante no entendimento da humanidade de Jesus, que ele se tornou humano para mostrar que Deus conhece a nossa luta. Na TV eu não tenho como muito dar o troco, mas nos bastidores eu arrebento ele. A Bíblia fala que Jesus era tão humano que ele chegou, por exemplo, a chorar. A Bíblia diz que o próprio Deus, aquele que sabe o futuro, aquele que sabe tudo o que vai acontecer, ela descreve que ele chorou. Como assim? Ele tem todo o poder, mas ainda assim chora? Jesus sabe o que é ser humano. Ele se identifica com a humanidade e é capaz de sentir empatia pela sua criação. Jesus veio para mostrar que ele conhece a luta que a gente passa. Jesus veio para mostrar que ele sabe o que a gente vive. Quando Jesus calça as sandálias da humanidade, ele se torna digno de nos aconselhar porque ele sabe exatamente os sofrimentos que eu e você passamos nesse mundo. É como alguém que nunca passou fome dizer o quão difícil é não ter o que comer. Ele pode até ter bons argumentos, mas o fato de não ter experimentado na prática faz com que ele não tenha autoridade para falar sobre esse tema. Agora, quando ouvimos isso de alguém que passou dificuldades, que sofreu na pele os desafios que isso traz, essa pessoa tem sim o direito de nos aconselhar. O fato de Jesus se tornar humano é uma das maiores provas do amor altruísta de Deus. O fato de Jesus ser como homem mostra que ele sabe exatamente o que nós estamos passando. Ele sentiu na própria pele o que eu e você sentimos diariamente. Um terceiro ponto importante é que, como ser humano, ele pôde nos ensinar através do seu exemplo. Um irmão mais velho é sempre um exemplo para os mais novos. Meu irmão, por exemplo, meu irmão mais novo, ele me contou um dia que ele até tentava imitar o jeito que eu andava, imitava meu penteado e tudo mais, porque ele queria ser igual a mim. O irmão mais velho é sempre uma referência para os outros irmãos. Habitando como nós, como homem, Jesus mostrou através do exemplo, sendo nosso irmão mais velho, nos mostrando como viver uma vida santa. Ele não veio até apenas para dizer a verdade, ele viveu a verdade e com isso hoje eu e você podemos não apenas seguir ensinamentos, mas seguir um exemplo. Quando a gente estiver diante das situações complexas da vida, nós podemos nos perguntar, o que Jesus faria no nosso lugar? É claro que a gente não tem exatamente as respostas, mas usando como base
todos os relatos da vida de Cristo, nós podemos sim ter uma noção do que Jesus faria se estivesse naquela situação. Você que está me assistindo, você tem um irmão mais velho que é um bom exemplo? Coloca o nome dele aqui nos comentários que eu quero saber. Concluindo a ideia, eu quero que você entenda que Jesus veio para ensinar a gente. A gente questiona a humanidade de Jesus, mas a verdade é que não existiu ninguém na face da terra que foi mais humano do que Jesus. Tem uma frase que diz que Jesus veio para reumanizar a humanidade, porque o homem que Deus criou é um homem igual a Jesus. Ele é perfeitamente homem. Vai checar a Bíblia, você não é crente? A noção de sermos irmãos de Jesus, logo pertencentes a uma nova família, traz uma outra lição muito importante para a nossa vida. Se somos filhos do mesmo Pai, se somos todos irmãos, nós temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros. O que você faria se visse o seu irmão de sangue passando fome, pedindo comida num sinal? Você fingiria que não conhece ou seguiria o seu caminho, ou você ia parar e ajudar? Como irmãos, membros da mesma família, da família de Deus, nós temos a responsabilidade moral e ética e até religiosa de cuidar dos nossos outros irmãos. Quando você vê alguém sofrendo na rua, pense que aquela pessoa é o seu irmão, é a sua irmã. Quando você souber de uma notícia de abuso, de alguém que sofreu, lembre-se que essa pessoa é o seu irmão, é a sua irmã. Quando você for perseguido por algum inimigo, lembre-se de que esse inimigo é o seu irmão. Quando você pensar em se aproveitar de alguém, lembre-se que você está aproveitando de nada mais, nada menos do que o seu irmão. Através de Jesus, todos nós nos tornamos parte da família de Deus. E através de Adão, nós podemos dizer que, literalmente, somos todos irmãos de sangue. Resumindo, primeiro, Jesus é 100% divino e 100% humano. Segundo, Jesus se tornou humano para nos salvar. Terceiro, Jesus se tornou humano para nos conhecer. Quarto, Jesus se tornou humano para nos ensinar. E quinto, Jesus espera que cuidemos dos nossos irmãos. Entender que Jesus é um homem, como eu e você, tem um poder imenso na nossa vida. O inimigo não se incomoda quando você se relaciona com um Jesus que é um super-homem, uma energia, um Jesus que é uma força. Ele não liga, mas ele treme quando você vê um Jesus homem, porque uma energia, um espírito não pode ser exemplo para ninguém, mas a vida de Jesus, o Jesus humano, nos ensina a fórmula para vencer o Satanás. Por isso, entenda que Jesus é um homem, é um humano presente na sua vida. Quando você entende isso, você aprende a se relacionar com ele de uma maneira totalmente nova, porque agora você não conversa mais com o espírito, e sim com um ser humano, com Jesus homem. A partir desse entendimento, você consegue se relacionar de uma maneira toda especial, porque ele não é aquele Deus distante, intocável, não. Ele é o Deus que está ao seu lado, que sabe o que você está passando. Você entende que tem um Deus que não só te salvou, mas que veio para te ensinar a viver uma vida melhor, a ser verdadeiramente feliz. Você entende que o seu Deus faz questão de sair lá do seu trono, lá da sua glória, para te dizer e fazer o que Ele quer que você faça. Ele faz questão de você. Ele faz questão de ter você do lado. Ele faz questão de ter você pertinho dele, não como escravo, mas como irmão. E aí? Você aceita hoje a sua filiação divina? Você aceita hoje ter Jesus como seu irmão mais velho? Escreva aqui nos comentários. Eu aceito. Vamos juntos nos lembrar que somos parte da família do nosso Deus. A gente vê aqui um contraste. A gente vê Jesus dizendo que ele tem uma... Se você não assistiu, comenta. Tinha necessidades humanas, porque ele sabia exatamente o sofrimento. Porque ele não veio até